Recentemente, ao preparar a previsão orçamentária, eu fui indagado pelo corpo diretivo. Pela descrição da previsão orçamentária, eu separei o que era pago efetivamente para a empresa e o que era a retenção dos impostos daquela empresa, e o corpo diretivo se posicionou informando que estava errado, que uma vez que o condomínio pagava aquela mensalidade para aquela empresa, não tinha por que estar pagando impostos também. Então, vamos às explicações referentes ao tema. Primeiramente, nós sabemos que as empresas devem imposto. Nós sabemos também que existe um número muito grande de empresas e sabemos também que o nosso fisco, o nosso governo procura otimizar o seu trabalho. Então, imagine a seguinte situação. Você como empregado, você tem carteira assinada, todo mês é retido lá o seu INSS. Por que é retido esse INSS? Simplesmente porque a lei determina que você, como empregado remunerado, é obrigado a fazer a contribuição do INSS. O governo confia em você? Talvez confie, mas para ele é muito mais simples atribuir a responsabilidade de descontar o valor e depois depositar para o empregador. Então ele faz isso de todos os empregados e faz o depósito. Com isso, o governo não precisa fiscalizar cada pessoa individualmente, cada funcionário individualmente, cada trabalhador registrado individualmente. Ele só tem que fiscalizar as empresas. Com isso, reduz drasticamente o seu trabalho. A mesma regra para o imposto de renda, dependendo do seu salário, existe o imposto de renda retido na fonte, que no próximo ano você faz a sua declaração de ajuste anual, mas o fato é que a empresa faz ali a retenção, faz o pagamento para o governo e desconta aquilo do seu salário. Ou seja, a empresa não está tirando do seu salário, ela só está fazendo uma retenção porque o governo mandou fazer. É a mesma lógica quando a gente fala de alguns serviços prestados. Vamos falar aqui do condomínio. Empresas de portaria e limpeza têm que fazer a retenção do INSS. O governo não quer cobrar da empresa o INSS. Ele quer que o condomínio garanta a contribuição. Como o condomínio vai fazer o pagamento, o governo diz: já que você vai pagar essa empresa, já retém a minha parte, a parte do governo, e você faz o pagamento. E a diferença você paga para a empresa. Ou seja, muitas vezes você vê uma nota fiscal de uma empresa de portaria no valor de 30 mil e o valor líquido, vou jogar aqui 27 mil, por exemplo. A empresa não deu desconto. Você não está pagando a menos para a empresa, porque você pagou 27 mil para a empresa, retendo os 3 mil, e você vai pagar os 3 mil para o governo, que é referente ao INSS retido na fonte. Ou seja, o governo atribui aos tomadores de serviço a obrigação de fazer a retenção do imposto. Ou seja, o tomador, no caso do condomínio, não está pagando o novo imposto, ele está simplesmente segurando o imposto devido pela empresa e pagando diretamente para o governo. Existe a mesma regra para o PIS, COFINS, CSLL. A depender do enquadramento da empresa, existe uma regra específica para cada caso. O tomador do serviço, no caso o condomínio, estou falando aqui do condomínio especificamente, tem que fazer essa retenção, tá? Então, na nota vem escrito piso, COFINS, CSLL, o condomínio faz o pagamento abatendo esse imposto, porque ele está retendo, gera uma DARF e faz o pagamento diretamente para o governo no lugar da empresa. Por que o condomínio tem que fazer isso? O condomínio não é uma empresa. Bom, o condomínio não é uma empresa de fato. E por que o condomínio não é uma empresa? Porque a lei não diz que ele é uma empresa. No Código Civil, no artigo 44, se não me falha a memória, tem um rol taxativo do que são as sociedades de direito privado. Uma empresa é uma sociedade de direito privado. E lá não consta o condomínio. Fala das sociedades, das associações, não me recordo agora mais, mas tem outros exemplos lá, outras especificações, porque é um rol taxativo, não exemplificativo. O condomínio não consta nesse rol, então ele não é uma entidade de direito, ele não é uma empresa. Mas, por vezes, ele é incluído como se uma empresa fosse.
Então, toda vez que existe uma obrigação para uma empresa e para o condomínio também, lá estará especificando na lei, inclusive para os condomínios. Então, o condomínio ele anda aí meio que do lado da legislação que rege as empresas no sentido de pagamento e obrigações fiscais. Uma exceção: o condomínio não é obrigado a fazer retenção de imposto de renda. Por quê? Porque a lei não diz que ele é obrigado. Então, PIS, COFINS, CSLL e INSS, o condomínio tem que fazer a retenção, a depender do enquadramento da empresa, depender dos serviços tomados. Mas imposto de renda, ele não é obrigado a fazer essa retenção. Bom, tentei explicar de forma rápida, objetiva, espero que tenha ficado claro. Então, o tomador do serviço, no geral, tem obrigação de fazer retenção, existem as normas específicas, o condomínio é um tomador de serviço, ele responde como um tomador de serviço, então ele tem que fazer as retenções específicas. Por quê? Porque está na lei, porque existem as normativas para cada retenção de imposto desse, e nas normativas está dizendo que o condomínio também é obrigado a fazer. Ali, portanto, as contantes de serviços. Até mais.